Graça e a paz a todos os irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui, nesse período diferente, que estamos enfrentando, onde não estamos tendo as nossas reuniões no templo, devido ao isolamento social, que se estabeleceu, o que se tenta estabelecer nesses dias. E eu gostaria de ler a palavra de Deus, fazer alguns comentários, nesta ocasião, sobre uma situação um pouco parecida, uma situação de isolamento, e o que levou o isolamento, o que trouxe o isolamento, e também a solução e a maneira como se resolveu o problema. Está registrado no livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, mas eu vou fazer aqui dar uma pincelada, fazer uma espécie de um resumo, vou fazer uma narrativa, trazer o contexto que está no capítulo de número 6, vou relatar para os irmãos para que nós possamos fazer uma reflexão nesse dia. O que acontece nesse exato momento aqui, nesse momento histórico, com a nação de Israel? O rei de Samaria, descendente de Acabe, aqui é o rei Jorão, e o rei da Síria, o rei chamado Ben-Hadad, rei da Síria, ele ajuntou todo o seu exército e veio contra Samaria. Os irmãos sabem que naquele tempo as cidades eram muradas, e tinham seus portões. E o que aconteceu? O rei inimigo, o rei da Síria, ele veio contra Samaria e sitiou a cidade de maneira que as pessoas não podiam sair. E aquele rei inimigo, ele deixou o povo ali dentro isolado por um grande período. Então ninguém podia sair, ninguém podia ir aos seus campos, aos seus trabalhos, ficaram ali confinados. Consequentemente, surgiu uma fome ferrenha, porque o isolamento, quando se cessa as atividades, naturalmente que o resultado é a fome. Não tem outro resultado. As pessoas ricas, as pessoas que têm os seus recursos, elas têm condições de viver um isolamento porque elas têm recursos para viver 10 anos. Mas as pessoas pobres, as pessoas que fazem diárias, as pessoas que trabalham no dia a dia, às vezes elas não têm recurso para passar 10 dias. Essa é a questão. E a cidade de Samaria, então, ela entrou em uma fome terrível. O que aconteceu na cidade de Samaria? A fome se agravou tanto. E no texto bíblico que diz que a cabeça de um jumento estava custando 80 ciclos de prata. 80 ciclos de prata. O preço que subornaram Judas para que ele entregasse Jesus foram 30 moedas de prata. E a fome em Samaria estava tão grande que se vendia uma cabeça de jumento, que não tinha oferta, não tinha alimento, não tinha nada, Eles estavam confinados por 80 ciclos de prata, o equivalente mais ou menos hoje, se fôssemos fazer uma tradução aí, vamos dizer assim, uma conversão de maneira simples, seria 4 mil reais. Quanto que é essa cabeça de jumento? 4 mil reais, se quiser. E esterco de pombo, um quarto de um cabo de esterco de pombo diz ter 5 ciclos de prata. Então, um ciclo era mais ou menos o equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. E as pessoas estavam, os irmãos podem ler o texto depois, segundo Reis, capítulo 6 e posteriormente o 7, as pessoas estavam comendo carne humana. Só para os irmãos terem uma ideia, a fome estava tão agravada que
eles já estavam se alimentando com a carne humana. Isso era fruto também da desobediência da nação, da idolatria, do pecado, e como consequência eles passaram a viver essa situação. Não era a vontade de Deus, obviamente. A vontade de Deus é que eles fossem libertos, a vontade de Deus é que eles tivessem o alimento, que eles voltassem à vida normal, que voltassem a prosperar. E de fato Deus então deu uma palavra, né, de esperança através do profeta Eliseu, dizendo que haveria alimento e que o alimento seria praticamente de graça, né? É como se Eliseu tivesse falado mais ou menos assim: olha, amanhã, a esse mesmo horário, vocês vão comer aí 1 quilo de picanha a R$5, vai ter picanha a R$5, vai ter colchão mole a R$3, vai ter alcatra a R$4, né? Um pacote de arroz vai estar R$3, R$5. Foi mais ou menos isso que Eliseu disse. E o capitão do exército do rei de Israel disse assim: olha, nem que Deus faça janelas nos céus, né, isso jamais aconteceria. E o profeta disse: você vai ver, mas você não vai comer. E no capítulo 7, então, desenrola a história e é rompido o isolamento. Como que se rompeu o isolamento? O isolamento se rompeu através de 4 pessoas que estavam a cidade estava isolada, e esses 4 estavam isolados da cidade, porque eles eram leprosos. Eles estavam à margem do isolamento. Então, pior do que, né, a enfermidade, é a enfermidade e a fome junto. E existiam esses 4 leprosos, eles estavam fora da cidade. E aí diz a palavra de Deus que eles tiveram uma ideia. Eles pensaram consigo mesmos: vamos até ao arraial dos sírios e vamos procurar alimento. Porque se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. E se nós entrarmos no arraial em busca de alimento, tão somente morreremos. O que eu quero dizer com isso? É que as nossas necessidades, a sua necessidade, a atual circunstância que você está vivendo, chega uma hora que você tem que fazer uma reflexão e você precisa fazer então uma escolha. E enquanto a cidade toda estava lá confinada, estava isolada, estava no sofrimento, esses 4 leprosos, eles decidiram entrar no arraial dos sírios. Está aqui no capítulo 7, eu vou ler o versículo 3 do capítulo 7 de 2º Rei, diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Então eles estavam sem opção. E às vezes, meus irmãos, quando nós não temos opções, quando nós pensamos que nós não temos opções, às vezes é exatamente aí que estamos encontrando a solução dos nossos problemas. Por quê? Porque existe, né, um Deus que está acima de todas as coisas. Todas as coisas estão dentro dos propósitos, dentro dos planos de Deus. Não vai acontecer nada que esteja fora dos planos do Senhor. Então Deus, ele tem os seus planos, ele tem as suas maneiras de agir, ele sabe os nossos limites, né? Ele sabe os nossos recursos, ele sabe as nossas dependências dele. Então nós devemos viver na dependência do Senhor. E esses 4 homens, eles falaram: se a gente entrar na cidade, fome, ou seja, se a gente sair da situação que nós estamos e ficarmos no isolamento que os nossos irmãos estão, vamos morrer de fome. Se a gente ficar aqui também curtindo a nossa enfermidade, também vamos morrer de qualquer maneira.
Então vamos fazer uma nova tentativa, vamos entrar no acampamento dos sírios. Se a gente morrer, tão somente morreremos. Em outras palavras, eles fizeram uma reflexão e pensaram o seguinte: temos que partir para a batalha. O máximo que vai acontecer conosco é o que já vai acontecer mesmo. O máximo que vai acontecer conosco é que nós vamos perecer, de qualquer maneira já estamos perecendo mesmo. E assim então, eles tomaram essa atitude e levantaram-se, versículo 5, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Eles foram e chegaram lá, meus irmãos, não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para vir contra nós. Quando eles chegaram lá no arraial dos sírios, não havia ninguém, estava um arraial abandonado. E eles entraram lá, encontraram alimentos, encontraram ouro, encontraram prata, encontraram recursos, porque os sírios que faziam o cerco, que tentava, vamos dizer, matar Israel oprimido ali em Samaria, os samaritanos de maneira oprimida, com fome, sem recursos, Deus operou contra eles aí um terror, um medo, que eles abandonaram. Então houve aí uma inversão. É uma coisa que eu quero dizer para você que nos ouve nesse dia. Meu irmão, Deus sempre pode fazer algo surpreendente nas nossas vidas. Deus sempre pode transformar as maldições em bênção. Deus sempre pode fazer com que as situações difíceis e complicadas possam redundar em bênção, em prosperidade, em alegria. Essa é a nossa esperança, porque assim Deus fez com José, assim Deus fez com Davi. Quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, ali se levantou um senhor ali chamado Simei. Simei apedrejava Davi, jogava terra em Davi, xingava Davi, e o chefe do exército de Davi, chamado Joabe, disse assim: autoriza e eu vou arrancar a cabeça desse cão morto. E o rei Davi disse assim: deixa ele me afrontar na situação que eu me encontro. Quem sabe Deus ouve as maldições que ele lança sobre mim e transforme em bênção. E de fato, os irmãos conhecem a história dessa fuga de Davi, que Deus de fato deu a vitória a ele. Então, meus irmãos, Deus pode transformar esse momento difícil que a nação brasileira está ameaçada de enfrentar em bênção. Nós podemos, ao invés de ser prejudicado, prosperar. Sabe por quê, meus irmãos, que eu digo isso? Porque aqueles que judiam da nação, e eu vou dizer aqui a imprensa, especialmente, toda a imprensa, não é só a Rede Globo não, o SBT, Record, Bandeirante, são grandes empresas que nunca fizeram nada pela nossa nação e não vão fazer. Eles não fazem nada que com interesse em ajudar a população, arrancando, colocando coisas desagradáveis dentro do nosso lar, instigando os nossos filhos ao mau comportamento, instigando a sociedade a implodir os princípios familiares, os princípios bíblicos. Esse é o serviço, arrancando dinheiro, compra a telecena, compra não sei o que, tirando, arrancando o pouco recurso que o povo tem e nunca faz absolutamente nada que possa abençoar a nossa. Então, essas pessoas, eles não têm o mesmo, eles não têm o sentimento que nós temos, mas nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então temos que ter essa visão e fazer uma reflexão de como agir em uma situação como essa. E eles entraram ali e encontraram então tudo, como o profeta de Deus havia profetizado, o profeta Eliseu havia profetizado que haveria alimento em abundância e praticamente de graça, porque a oferta de alimento e de riqueza seria muito grande. E quando esses homens entraram ali, eles encontraram tudo isso que Deus havia preparado para
solucionar o problema. Então, de onde vem a nossa solução? A nossa solução vem de Deus. Agora, às vezes, temos que fazer uma reflexão e partir para a batalha. Eu não sei qual é a situação que você se encontra nesse momento, mas às vezes você precisa orar a Deus e dizer assim: eu vou batalhar por aquilo que eu preciso, pelo meu alimento, pelo meu pão, pelo leite do meu filho, né, pela solução da situação que eu me encontro. E você precisa levantar cedo, tomar um banho, ler a palavra de Deus, fazer uma oração e partir para a batalha. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Agora, se você tem condições de ficar recolhido, né, você tem alimento, você tem recursos, mas mesmo assim nós temos que repartir com os outros, porque melhor do que a prosperidade é a prosperidade compartilhada. A prosperidade, quando é só nossa, ela pode ser ela pode se tornar vamos dizer assim, um vapor nas nossas mãos. Tem que ter consciência, né, de que a prosperidade egoísta, a prosperidade quando é só pra gente, ela na verdade, ela pode não ser duradoura. E esses 4 leprosos, eles tiveram essa visão. E eles disseram assim no versículo 9 do capítulo 7. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Então os 4 leprosos, irmãos, eles comeram, se alimentaram, encheram a barriga. Eles pegaram a prata, eles pegaram o ouro, pegaram os bens. E eles foram lá, levaram, guardaram e retornaram. E continuaram a pegar ali os recursos que os sírios haviam deixado. Mas de repente, eles disseram um para o outro: será que o que estamos fazendo é legal? Né? Se nós não anunciarmos essa bênção aos nossos irmãos, né? Se nós não compartilharmos essa bênção aos nossos irmãos, pode cair alguma maldição, né? Sobrevirá algum mal sobre nós. Pelo que agora vamos e anunciemos ao rei. E assim eles fizeram. Eles foram, anunciaram ao rei de Israel e disse: olha, o arraial dos sírios está abandonado, tem comida, tem ouro, tem roupa, tem prata, tem cavalo, tem tudo. E o rei então, ele ficou meio assim, mandou fazer uma investigação e falou: isso é uma armadilha, né? Os sírios devem estar escondidos em algum local, fazendo uma emboscada. A hora que nós chegarmos no arraial, então eles sobrevirão a nós e vão nos pegar de surpresa e vão nos matar. Isso é um raciocínio, né? Um raciocínio, vamos dizer, lógico, mas um raciocínio de quem tem recursos, né? De quem tem algo em casa, de quem tem... Então, as pessoas que têm os recursos, porque nós estamos vendo nos telejornais, nas programações, todas as pessoas que estão dando conselho para que nós fiquemos isolados. São os artistas, são pessoas bonitas, né? Pessoas brilhantes, são pessoas interessantes. Mas será que as pessoas da favela estão dando o mesmo conselho? Será que as pessoas da periferia estão dando o mesmo conselho? Será que as pessoas pobres... Porque eu não vi nenhuma na televisão ainda dizer assim: ó, vamos ficar isolado mesmo. Vamos ficar isolado porque a gente não pode contrair essa enfermidade, né? Mas até hoje que eu tenho visto são as pessoas que têm alimento para passar não dias, mas meses e anos sem ter a necessidade de ir à luta. Mas a nossa realidade, irmãos, é um pouco diferente. Então nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor, nós temos que viver pela fé, nós temos que crer no poder de Deus, nós temos que buscar o Senhor. Às vezes nós temos que trabalhar para nós colocar o leite, né? Para nós colocarmos o pão na nossa mesa, porque essa é a maneira pela qual Deus instituiu a humanidade para que ela possa ter o alimento. Do suor do teu rosto comerá todos os dias. Quando se cessa o trabalho, né, se cessa também a alimentação. E a palavra de Deus diz: aquele que não trabalha, que também não coma. Então, de alguma maneira, temos que buscar o recurso
e Deus há de nos abençoar, confiando em Deus, né? Confiando no Senhor. Aquelas pessoas que são mais vulneráveis, que têm dificuldades, né? Que têm imunidade baixa, as pessoas de idade, essas pessoas nós temos que ajudar, a igreja tem que ajudar, os irmãos têm que ajudar, mas as pessoas mais novas, mais fortes, pode acontecer de morrer, né? Mas a nossa confiança é em Deus, porque a pessoa pode morrer em casa também. Então, meus irmãos, é confiando em Deus, é buscando o Senhor, e às vezes, né, temos que ter a atitude desses 4 homens, né, que não tinha nada a perder e que disseram assim: se nós morrermos, tão somente morreremos. Ou vamos morrer doente com fome, ou nós vamos arriscar a nossa vida e quem sabe, né, a gente pode viver. E daí então veio a solução de Deus. Aquele homem também que não acreditou, o capitão do exército, diz a palavra de Deus, que ele soube a notícia, né, viu, mas as pessoas saíram, né, com tanto ímpeto da cidade em busca do alimento, que ele morreu atropelado, diz a palavra de Deus. Então Deus tem para nós a solução. De onde veio a solução do problema? A solução veio de Deus. Deus que patrocinou a solução. Deus que colocou um terror, né, no coração do inimigo que tentava afligir a nação de Israel. Foi Deus que fez com que os sírios fugissem e que deixassem ali todos os seus bens. Então, ao invés deles amaldiçoarem Israel, eles se tornaram bênção para Israel. Nós não sabemos, meus irmãos, de fato, o nosso conhecimento é pouco para sabermos a origem, né, dessa enfermidade. Sabemos que Satanás está por trás disso, mas não sabemos se ele usou seres humanos, né, para poder preparar isso contra as nações. Mas nós confiamos em Deus, nós pertencemos a Deus, nós oramos pela nação brasileira, e a nossa oração, e creio que é a oração de cada um dos irmãos, é que Deus vai abençoar a nação brasileira através dessa ameaça, através dessa enfermidade que ameaça a nação brasileira, e que isso vai fazer com que nós saiamos mais forte, com que nós saiamos mais prósperos, com que nós saiamos mais crentes, com que nós saiamos mais edificados no Senhor, e que nós saiamos com mais vontade de trabalhar, de prosperar, e que também nós possamos perceber que o quanto é bom a nossa casa, o quanto é importante a gente estar ao lado das pessoas que a gente ama, como é bom a convivência, né? o como é bom a gente poder encontrar os irmãos, e o quanto é maravilhoso poder ir ao templo e encontrar nossos irmãos, pegar na mão, abraçar, né? E dizer, olhar no olho das pessoas. Então agora nós estamos percebendo o valor de tudo isso. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a nação brasileira, que Deus possa guiar as nossas vidas, e que no final de tudo isso nós possamos sair mais fortes, e que Deus possa cumprir os seus planos para a nação brasileira, e que assim como Satanás e seus agentes se frustraram aqui nesse texto que acabamos de ler, mais uma vez ele possa se frustrar, e também seus agentes também possam sair de tudo isso frustrados, derrotados, e o povo de Deus e a nação brasileira possa ser vitoriosa em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Quero fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós queremos te engrandecer e reconhecer, meu Deus, que tu estás acima de tudo e de todos, que tu tens o controle absoluto de todas as nações. Mas nessa hora, meu Deus, eu quero clamar pela nação brasileira. Eu quero clamar, meu Deus amado, pelo povo que se chama pelo teu nome. A tua palavra diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós estamos, ó Pai, estabelecendo, ó Pai, o Senhor como nosso Deus. Nosso clamor é esse, a nossa pregação, ó Deus, é que as pessoas possam reconhecer Jesus Cristo como o Senhor. Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa transformar essa ameaça de maldição em bênção, que isso possa se tornar uma bênção para a nossa nação, e que todos os opositores, todos aqueles, meu Deus amado, que desejam o fracasso da nossa nação, que o Senhor possa chamá-los, meu Deus, a um acerto, que seja, meu Pai,
afastados, meu Deus, que sejam, meu Deus, punidos, que possam cair por terra, meu Deus amado, todos aqueles, meu Deus amado, que têm extorquido, que têm judiado, ó Pai, das pessoas dessa nação, da nação brasileira, que, ó Deus, haja um novo Brasil, Pai, que o Senhor possa preparar, Pai, novos tempos, e que nós possamos, ó Deus amado, ser uma nação pronta, preparada para falar do nome de Jesus às demais nações, que nós possamos ser testemunha, meu Deus, uma nação que possa ser testemunha do amor, da operação e da ajuda e do livramento do nosso Deus, o qual nós confessamos que é Jesus Cristo, o Filho do Deus, Criador dos céus e da terra. Assim nós oramos a Deus e pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco, nos dê a direção, meu Deus, em cada decisão que tenhamos que tomar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia e glória a Deus.